E o Gaules, hein? Não, esse vídeo não é sobre fofoca, não é sobre a separação em si do Gaules. É sobre nós, sobre como a gente se comporta quando alguém muito famoso, quando alguém que a gente gosta, passa por algo muito forte, muito importante na vida, como a gente se comporta como seguidor, como fã, ou até mesmo como amigos. A gente pode estabelecer alguns paralelos para as nossas relações do dia a dia com o que está rolando com o Gaules. Pra quem tá por fora aí, o Gaules separou da esposa dele, né? Que ele tava junto há muito tempo. E ele divulgou isso em live. Ele chegou a fazer uma live com ela, onde os dois anunciavam a separação e tudo mais. E depois disso, a separação e tudo mais, tudo anunciado lá, a galera começou a resgatar algumas falas dela, alguns cortes dela em lives, algumas coisas estranhas, e aí começam a pegar os stories dela, o fato dela ter emagrecido agora, né, recentemente e tudo mais, e colocando em xeque muito da questão da separação dos dois, e eu nem quero entrar nesse mérito, porque eu acho que basicamente não é pra gente entrar nesse mérito. Obviamente que você conversa com um amigo ou outro, né, algum amigo seu que também conhece o Gaules, que entende aí do que tá acontecendo, você conversa, cada um tem sua teoria, a grande questão é de como a gente externa isso. Como eu falei, tiveram cortes de lives. Eu imagino a pessoa que tem o tempo para ir numa live, lá atrás, caçar e fazer um corte. Eu imagino o tempo que essa pessoa tem sobre uma live de uma outra pessoa, que nem a sua. Não é que você tem um canal, você tá fazendo uma live para ganhar dinheiro. Tá fazendo um corte para ganhar dinheiro. Não, você tá fazendo uma live só para espalhar uma ideia, né? Espalhar uma teoria, que verdade seja, mas enfim. A gente se comporta muito mal com frustrações alheias. Vocês já pararam pra pensar aí nisso? Porque se comportar mal com as nossas frustrações, infelizmente já é normal, né? A gente às vezes, alguma coisa dá errado, a gente fica muito bravo, a gente começa a culpar outras pessoas, a gente às vezes não assume a própria responsabilidade, né? A gente terceiriza a responsabilidade, a gente faz muito isso. E aí parece que a gente faz a mesma coisa com outras pessoas, com famosos, seja lá quem for, ou às vezes com amigos também. E aí o Rafinha fez um comentário aqui, o Rafinha Bastos, muito interessante, ó. Gaules e a namorada terminaram o relacionamento e postam um vídeo sobre o assunto. A internet resolve analisar cada fala, expressão e movimento para detonar a mulher do cara. Puta momento vulnerável exposto numa live e vocês usando a fala deles contra eles mesmos. Bando de arrombados, depois as pessoas que vocês curtem assistir viram um bando de bonecos que leem textinho e vocês não sabem por quê. Vocês merecem o Celso Portiolli mesmo. Só não gostei dessa crítica ao Celso Portiolli porque eu gosto do Celso Portiolli. Mas eu entendi o que o Rafinha quer dizer. As pessoas merecem talvez algo envelopado, porque quando algo é muito natural as pessoas não sabem como lidar. E aí, entra nisso. Eu, por exemplo, eu acho até bizarro o fato do Gaules e dela terem terminado na live. Porque assim, se fosse eu, eu no lugar do Gaules, teria terminado boa. Em algum momento falava sobre isso aleatoriamente, nem ia avisar. Mas eu entendo também quando ele se sente nessa obrigação, talvez, de expor isso, né, de explanar isso para os seguidores, até por uma questão de respeito. A gente sabe que essa relação com o streamer em si se torna algo muito pessoal, porque a pessoa tá vendo uma live o tempo todo. No caso do Gaules, quando ele tava muito mal, depois deu muito certo, né? Então as pessoas meio que viram ele conquistar muitas coisas, as pessoas ajudaram, as pessoas foram ajudadas. Eu acho que o Gaules tem uma história muito bonita na internet, que a história do Gaules, ela mostra que a internet pode ser muito boa, sabe? Ela mostra que a internet pode ser um lugar de gente que se ajuda, de comunidade mesmo. Essa ideia que a gente às vezes sempre viu pregada de comunidade por muitos donos de redes sociais, e que são uma grande mentira. Eu acho que com o Gaules, até mesmo com o Casimiro, mas eu acho que com o Gaules um pouquinho mais. Essa ideia de comunidade é muito bonita, o que se tornou. Só que, como toda a comunidade, num momento de crise, ela acaba passando em conflito, acaba passando por choques. E isso é um recado para você, até para mim, como se portar quando alguém frustra, inclusive, as suas expectativas sobre ela. Quando um amigo seu, por exemplo, fala mal de uma pessoa, e aí que ele terminou, e depois ele vai lá e volta com a pessoa. Quando ele, depois de terminar com a pessoa, ele volta pra você, volta pra você reclamando, deu errado e tal, sabe? Como que a gente tem que se portar? A gente tem que se portar
no mínimo, duas coisas: empatia e compaixão. Empatia, se colocar no lugar da pessoa. Acho que isso é o básico que a gente tem que fazer. E compaixão é tentar, no máximo, entregar amor para essas pessoas, entregar carinho. E ninguém tá fazendo isso, né? Eu tô vendo o comportamento da galera em relação a essa questão do Gaules, cara, tá assustador, assim. Exatamente por eu ter visto que ele criou uma comunidade tão grande, tão bonita, a galera, ao invés de apoiar, fica fazendo corte de live e tudo mais. Eu sei, cara, eu sei que algumas coisas que a gente viu, que eu vi aqui, foi bizarro mesmo, mas precisa. Se eles já terminaram, qual a diferença? Se eles já terminaram, a gente ficar resgatando esse tipo de coisa. Então isso é um recado pra você, tanto pra essas relações com famosos, por exemplo, quanto por relações entre amigos. Pra que ficar resgatando um problema, ficar resgatando uma fala, aquele famoso eu avisei? Pra que isso? Sendo que a pessoa já aconteceu o que tinha acontecer, a pessoa já está vulnerável, a pessoa já está num momento muito ruim da vida dela. Ninguém precisa, a pessoa tá lá no fundo do poço e afundar mais ela, a pessoa tá na beira do abismo e você empurrar. Vamos tentar segurar na mão e trazer de volta pra galera que é a comunidade do Gaules, pra galera que tá junto com ele. Tenta fazer isso. Tentei fazer, ajudar ele a passar por isso. E cabe também você como amigo. Às vezes seu amigo tá passando por um momento ruim, dá aquela mão, dá aquela força. Eu sei que às vezes a gente falha, eu mesmo falho muito com amigos, com familiares, mas tenta no máximo ter compaixão e empatia. E quando eu tô falando de empatia, cara, às vezes é realmente simplesmente não fazer nada, né? A pessoa tá passando por aquele momento, no máximo você às vezes vai ouvir a pessoa, sabe? Você não precisa também dar solução. Isso, muita gente erra nisso. Alguém vem desabafar e você quer sempre dar uma saída. Olha, mas você tentou fazer isso aqui? Mas por que você não faz isso? Não, às vezes a pessoa só quer desabafar. Ela não quer um conselho, ela só quer falar e ser ouvida. Então às vezes a gente precisa disso também. Isso entra também no lance da compaixão. E era o que eu queria falar, né? Até um vídeo rápido, porque eu acho que a gente tá tomando muito tempo as nossas vidas mesmo, com as frustrações, e às vezes nem são as nossas, porque com as nossas a gente já tem que lidar e já é difícil, a gente começa a lidar com as frustrações alheias, de famosos, de amigos e tudo mais, e não sabe lidar muito bem, assim. Então é um recado, cara, é um recado: tomem cuidado com o tempo que vocês gastam destruindo as pessoas mesmo, porque eu sei que às vezes a pessoa fez isso, eu não achei legal, mas será que precisa mesmo, né? Enfim, é só uma reflexão. Se você discorda, tudo bem também, comenta com educação aqui. Mas é uma reflexão sobre esse término aí, sobre como as pessoas estão lidando, que eu acho bem bizarro mesmo, como estão lidando, como eu tenho observado. Não que eu esperasse muita coisa, até porque a maioria das coisas que eu tô vendo é tudo lá no X, né, no antigo Twitter. Então eu não espero muita coisa de lá, assim. Eu acho que do que a gente já viveu naquela rede social ali, se for ver, é até leve. Mas assim, vamos dar uma segurada, vamos tentar apoiar. Não é nem especialmente o Gaules, é que assim, o Gaules tem essa comunidade, que é a comunidade dela, mano, vai com ela e tal, assim, mas tentem se apoiar, e se você realmente discorda das atitudes da pessoa, deixa ela lá, mano. Se ela tava errada, se ela de fato fez algo errado, a consequência é dela, sabe? Acreditem numa coisa que talvez vai mudar a sua percepção de vida. Lei da semeadura, isso nunca falha. Se a pessoa tá vacilando, ela vai ter o retorno disso. Não precisa você expor a pessoa, você fazer alguma coisa. A vida vai fazer isso. O universo vai fazer isso. Seja lá, ou Deus, seja lá no que você acredita. Às vezes nem precisa ser Deus, né? Não precisa ser Deus vingar a pessoa, fazer alguma coisa. Às vezes é a própria vida, porque a pessoa plantou. Se você planta tomate, você não vai colher laranja. Isso é padrão, beleza? Espero que vocês tenham entendido essa minha reflexão. Se não concordam, deixem seus comentários. E é isso, se inscreve no canal, aproveita aí para me apoiar também. Tamo junto.